Voltando. Sexta-feira, extremo calor, que nos causou muita revolta e indignação por conta da tragédia no show da Taylor Swift. Proibir a venda de águas? Não. Água tinha para vender. O preço, eu avalio que não foi justo. Até porque a temperatura estava um absurdo. Com água ou sem água, isso não poderia acontecer. Não poderia. Então eu pergunto a vocês, o que deve ter num evento, festival, show, para que realmente o deslocamento vale a pena? O que é preciso para que esse episódio não aconteça? A água, a proibição do consumo ali dentro não pode acontecer. Não ter condição de comprar 10 garrafas de água é possível. Então, é preciso ter uma sugestão aí de mudança, com toda essa tragédia que aconteceu. Eu, avaliando por cima, quando tudo foi revelado e mostrado para mim, eu vejo da seguinte forma. Para você, que já foi a um festival, que pagou um ingresso num valor X, você pagou por algumas razões. E são essas razões que eu quero realmente conversar com você. Então me fala, reflete comigo. O que você busca quando você paga um ingresso para ir num show? Sexta-feira, em São Paulo, Rio de Janeiro, que foi a ponte que fizeram para poder fazer o show, faltou organização? Faltou. Faltou segurança? Faltou. Faltou humanidade pela questão da temperatura? E muito, mas e muito mesmo. Muitos jovens ali não tinham condição de segurar a pressão do calor. E sem sequer, né, a gente sabe o histórico, né, de saúde de ninguém ali. Para te curtir um festival, é preciso seguir algumas dicas consideráveis. Algumas eles seguiram. Eles hidrataram de uma forma muito provavelmente muito sucinta, foram de roupas leves, dormiram algumas horas, mas a questão alimentar e hidratação e também de proteção solar quando começa durante o dia é muito importante essa preparação. Então eu pergunto para vocês, o que vocês realmente pensam a respeito da tragédia de sexta-feira? Não é diferente provavelmente do que eu acabei de expor. Não é. Então assim, imaginem os próximos shows, vocês tendo que pagar um ingresso e ver que lá dentro vocês têm que consumir, que a ideia da proibição é justamente para te forçar a comprar lá dentro. Só que daí, o que acontece? Você vê que o teu limite do cartão de crédito pode estar no limite mesmo, o teu dinheiro pode estar contado ou não, mas assim, se você vai a um show de porte, pequeno, médio porte, você procura, no mínimo, né, se preparar. Eu, quando comecei a ir no festival de música, eu sempre busquei assim, garantir o ingresso 2 meses antes e depois eu me programava, né, com as atrações, os horários dos shows e também via a questão também alimentar. Muitas vezes eu fazia o clássico esquenta na casa de algum amigo, quando eu combinava de ir em grupo, em alguns anos, e depois eu buscava consumir na parte de massas, né, alguma coisa. Mas eu nunca curti, assim, nos primeiros anos, a parte da gastronomia. Eu achava ruim no sentido que tinha muito alimento industrializado, gordura, e eu sou mais saudável. Eu queria sanduíche natural, eu queria alimentos assim, né, que pudessem me deixar muito mais exposta a curtir a madrugada inteira. Mas mesmo assim, eu não deixava também de dar a minha contribuição nesse sentido, né, me preparando hora em casa, com um café bem abastecido, um almoço também forte, mas ao mesmo tempo saudável, grelhado, assado, muito líquido, tomava suco, água, mas assim, tinha os cambistas também fora da estrutura, e a estrutura que eu falo, eu já vou ser mais específica, porque vai ter muitos rounds, muitas partes para poder falar dela. E nesse show da Taylor, eu vi assim, eu vi que eles não pecaram só pela tragédia, mas deveriam sim se preocupar com o fator, né, climático.
complicado. Pular, cantar, sabe? Se divertir com as coisas assim desajustadas. Então, eu fiz algumas perguntas de início e gostaria que vocês refletissem aí. Porque, sinceramente, é preciso ser justo no pagamento do ingresso e a estrutura tem que compensar. Se a estrutura não está compensando, então é preciso a produção, os organizadores procurarem, né? Agora, no mínimo, com a tragédia, indenizar a família, porque foi um gasto que os pais também não esperavam, mas nada paga, né? A vida, né, de quem realmente se foi. E principalmente serve também de aviso para os adultos e para outros jovens para fazer as coisas de forma mais consciente, programada e não deixar de ir se divertir. Aconteceu comigo, em um dos festivais que eu participei, uma situação que eu fui curtir um dos meus shows favoritos, era da banda Titãs, era 4 horas da manhã que Titãs entrou no palco, eu sabendo todas as letras, readaptando algumas, é claro, que gosto muito de fazer isso com bastante humor, e sei dizer que estava lá com a minha mochilinha clássica, parceira fiel, companheira de muitos festivais, e não quis não mudar aquela moda, quis mantê-la porque me deu sorte, tinha um lado místico já mais aflorado, mas com o tempo também quis colocar outra ousadia, né, em mim mesma. E assim eu comecei a curtir e parei na delegacia no começo da manhã. Por quê? Porque vi meu documento de identidade sendo o quê? Furtado, não recebi violência, então foi um furto. Simplesmente abri a bolsa e vi que o documento não estava ali. Estava com meus amigos, assim, bom, alguém me acompanha na delegacia, preciso ir lá registrar o boletim de ocorrência e recuperar. A segunda via, não sabia que era um valor, né, um pouquinho fora do padrão, achei caro. E mesmo assim, enfrentei os procedimentos, a situação. E 2 semanas depois, recebi uma ligação no celular do meu amigo que meu documento havia sido encontrado. Estava na Rádio Atlântida e eu consegui resgatar. Mas foi um susto para mim, porque nunca tinha acontecido nada dessa forma. Mas naquele momento, quando comentei com os meus familiares, eles disseram: agora você tem que dar um tempo de festival. Você mal começa o ano, já quer ir para o Planeta Atlântida, esse é o festival que eu mencionei aqui. Eu vou falar muito dele, aliás. Vou falar muito porque tem muita coisa boa para se falar de um bom festival de música. Como fazer para estar em todos os festivais de música? O que é preciso ter? De uma forma muito simples, é preciso ter energia,